Olá, turma, tudo em paz? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos juntos, vamos resolver agora mais uma prova do vestibular de medicina, da prova da FPS 2025.2. A ideia é que nesta prova de química a gente consiga não só analisar os itens, entender, né, quais os aspectos conceituais, quais os conhecimentos que foram ali estabelecidos, mas trazer para vocês também todo o direcionamento estatístico, para que vocês realmente comecem a perceber como é que a prova está sendo aí elaborada, como é que ela está sendo pensada, tá certo? Então vamos juntos, estou aqui sempre para ver-os bem e espero realmente ajudar com todos os referenciais que a gente vai aqui discutir. E estou à disposição para ajudá-los no que for preciso, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o importante é a gente enfatizar que, em termos de distribuição das áreas da química, os itens eles mantiveram um percentual muito parecido em relação a edições anteriores. A gente percebe que a físico-química ela continua ali predominante, com mais ou menos 40% dos itens. Isso não vem mudando em relação às edições anteriores. A gente tem a química orgânica aí com mais ou menos 27%, e a química geral, atomística e inorgânica com mais ou menos 33%. Claro que existem edições em que a química geral diminui um pouco, a química orgânica aumenta ali um pouquinho, mas é dentro dessa margem aí que vocês estão percebendo que eles vêm mantendo esse padrão. Tá? O que a gente sentiu falta nesta edição é que a parte de inorgânica nós não tivemos itens propriamente ditos sobre a química inorgânica. A química inorgânica ela foi mais transversal na prova, né? Ela deu aporte aí para que a gente pudesse desenvolver raciocínio em outras questões, como, por exemplo, equilíbrio químico, tá certo? Então, é importante ter isso como parâmetro. Veja que, em termos de grau de dificuldade, você também não teve uma divergência em relação a edições anteriores. Geralmente, você tem ali 5, 4 itens que apresentam um grau ali de mediano para difícil, que foi o que aconteceu aqui. Você teve mais ou menos 33%, né, 5 itens, que trouxeram essa visão ali de um pouquinho mais de dificuldade, e claramente você teve ali uma predominância maior de itens medianos para um pouquinho mais fáceis, mais ou menos ali 67% dos itens. O detalhe é que esta prova ela exigiu uma condição de gestão de tempo bem equilibrada. Então, os textos base eram textos mais técnicos, era preciso extrair deles alguns termos que pudessem auxiliar na própria resolução da questão. Isso fez com que a gestão de tempo também fosse um fator determinante. E percebo que alguns itens que eram difíceis eram itens de rigores técnicos maiores, que poderiam trazer aí uma dificuldade mais substancial para os alunos, né? Então, acho que se você está ali na faixa de 11 itens para cima, você está muito bem, tá? Em termos de percentual de acerto. Não que você tenha feito ali 7, 8 itens, isso significa que você está fora aí de uma margem de competição. Não, até porque existe um equilíbrio em relação às outras áreas e é o que a gente espera em termos médio aí de acertos. Então, a gente percebe que há essa margem aí bem, sabe, passível de a gente também abraçar, né? Mas quando você tem ali um percentual de 11, 12 acertos para cima, você vai realmente estar dentro de uma relação mais, sabe, mais tranquila, mais segura em relação a essa prova. Então, é importante que você tenha também esse referencial, tá certo? Então, vamos juntos. Vamos agora resolver a questão número 16, meus amores. Essa questão 16 é uma questão que envolve a parte de propriedades coligativas, principalmente no tocante aí aos chamados efeitos coligativos. É uma questão considerada ali de mediana para fácil, tá? E vamos aí observar. Ele deu uma tabelinha, né, com 4 substâncias puras, com 4 solventes, e ele quer que você claramente analise aí qual é o item correto. Eu acho que o primeiro passo para você responder essa questão é você perceber que esses solventes puros, né, que foram aqui colocados, ele tem seus respectivos pontos de ebulição. E o que a gente deve lembrar é que quando você analisa o ponto de ebulição, você tem que analisar mediante a comparação, a perspectiva da chamada volatilidade. Por quê? A ideia é você recordar que se você tem um menor ponto de ebulição, e claro aqui eu vou pegar o éter, né, que tem um menor ponto de ebulição entre esses que foram aqui colocados, aquele que tiver um menor ponto de ebulição é aquele que consegue escapar, né, que consegue virar vapor com mais facilidade. Então, ter um menor ponto de ebulição é dizer que você vai ter uma maior pressão de vapor. Tudo bem ou não? Você vai escapar mais facilmente. E isso, claramente, vai trazer a condição dessa espécie ela ser dita o que vai mais volátil. Ser mais volátil, é importante enfatizar isso, é quando a espécie consegue simplesmente escapar numa temperatura de ebulição menor. Ela consegue, obviamente, virar vapor, tendo ali a demanda de menor energia. Lembre que para um líquido entrar em ebulição, por exemplo, é preciso que a pressão de escape dele seja no mínimo igual à pressão externa. A pressão externa, ela claramente empurra o líquido para baixo, e se essa pressão de escape ela não for no mínimo igual, o líquido não escapa. Tudo bem?
Então, se você tiver vários líquidos no mesmo local, eles vão claramente ter que escapar atingindo a mesma pressão, que é a pressão externa. Só que eles vão atingir essa pressão em temperaturas diferentes, em tempos diferentes. E aquele que conseguir atingir a mesma pressão externa em menor tempo, ou seja, em menor temperatura ali associada, a gente diz que é a espécie mais volátil. Por isso que a gente diz que ser mais volátil é atingir a mesma pressão externa em menor temperatura, ou seja, consegue escapar com mais facilidade, que é o caso aí do éter. Tudo bem? Mas se você perceber, o tolueno ele vai ter justamente a relação inversa. Porque você vai ter, no caso do tolueno, né, quando eu falo relação inversa, na comparação ali com o éter, o tolueno ele vai ter um maior ponto de ebulição, né, amores? Isso vai fazer com que haja uma dificuldade maior para ele escapar. Então, ele vai ter uma menor pressão de vapor e ele vai ser uma espécie que vai menos volátil. Então, é importante a gente já deixar isso aqui como um parâmetro para que você possa ter aí clareza dentro dessa relação de comparação. Veja que a letra A já começa, né, trazendo um equívoco, né? Porque ele diz o seguinte, ó, o tolueno é a espécie mais volátil. Não, é a espécie, inclusive, menos volátil, né, pessoal? É a que tem a maior ponto de ebulição. E outro erro que a letra A também associa é dizer que o tolueno tem interações de polo-dipolo. Minha gente, o tolueno é, na verdade, um metilbenzeno, é um hidrocarboneto, onde os hidrocarbonetos, como só tem ali carbono, carbono, carbono e hidrogênio, atuam as chamadas forças de London, forças de polo induzido, que é típico, né, de moléculas apolares. Tudo bem ou não? Portanto, já tem aí dois erros na letra A que faria com que a gente já eliminasse aí qualquer chance e possibilidade de você marcar a letra A. Vamos lá. Letra B. A pressão de vapor do éter etílico e do tolueno são iguais? Já acabei de dizer a você que não, meus amigos. Se ele dissesse que a pressão de escape, né, vamos dizer assim, a pressão de escape é igual para o éter e para o tolueno no mesmo ambiente, tudo bem, porque a pressão de escape é igual, no caso, à pressão externa. Mas lembra que pressão de vapor não é uma grandeza quantitativa, é uma grandeza qualitativa. A gente entende que pressão de vapor é a capacidade de escape. Então, no caso, como o éter tem um ponto de ebulição menor, ele vai ter uma pressão de vapor maior, ele vai escapar com mais facilidade. Então, dizer que a pressão de vapor do éter e do tolueno são iguais, isso não procede, a gente já marcaria aqui também como falso, beleza? Uma solução alcoólica com soluto não volátil solidifica em temperatura maior que menos 114. Pessoal, um dos efeitos coligativos que a gente deve recordar é a chamada crioscopia. Eu vou até colocar aqui uma abrangência maior, tá? A ideia é a seguinte. Quando você coloca um soluto não volátil, um soluto que permanece dissolvido, tá? Em determinado solvente, esse soluto ele vai interferir nas propriedades físicas do solvente. E basicamente vão ser 4 propriedades que vão se alterar. A pressão de vapor, o ponto de ebulição, o ponto de congelamento e a pressão osmótica, associado ali com o fenômeno osmótico. Tá? A questão é que o soluto ele vai modificar as propriedades físicas desse solvente. Como é que ele modifica? Ao adicionarmos soluto, a pressão de vapor vai cair. Por que, Aaron? Porque o soluto ele vai se distribuir uniformemente no solvente, inclusive vai atrair as partículas do solvente para si, e vai fazer com que esse solvente ele passe agora a ter mais dificuldade, porque ele vai criar uma barreira física, porque ao se distribuir uniformemente, ele vai inclusive também se posicionar na superfície, então o solvente ele vai ter dificuldade para escapar, primeiro passo. E segundo, o soluto ele vai ter ali a possibilidade de ter uma interação com o solvente, então ele vai reter o solvente para si, dificultando que esse solvente venha escapar e fazendo com que a pressão de vapor venha a se tornar menor. A gente chama isso de tonoscopia, é a diminuição da pressão do vapor de um solvente mediante ali a adição de um soluto. Ao mesmo tempo, você já pode conseguir perceber que há um efeito associado e que vai, claro, ser complementado. Quando você dificulta que o solvente venha a escapar, porque o soluto está criando ali uma barreira, né, dificultando esse escape, para que o solvente possa escapar, ele vai precisar de mais energia. Então, são eventos simultâneos. Então, ele vai precisar de uma temperatura de ebulição maior, né? Ele vai precisar ser aquecido a temperaturas mais altas para ele conseguir vencer essa barreira que o soluto exerce e conseguir, obviamente, escapar. Por isso que a gente diz que há um aumento do ponto de que vai de ebulição, é a famosa ebulioscopia. E você também tem que recordar, do ponto de vista prático, que quando eu coloco o soluto, você entende que o soluto vai se distribuir ali no solvente e ele vai se posicionar entre as moléculas do solvente. Por exemplo, essa caneta aqui, se eu coloco entre as minhas mãos, eu não consigo fazer com que minhas mãos fiquem totalmente coesas, porque, obviamente, essa caneta está impedindo. Então, é como se você tivesse aqui o soluto, que é a caneta, e as minhas mãos sendo o solvente. Então, o solvente só vai conseguir congelar, só vai conseguir se tornar mais coeso se esse soluto aqui for expulso. Então, ele vai precisar de temperaturas mais baixas ainda
para que, obviamente, eu possa expulsar esse soluto e eu consiga aí congelar o solvente. É por isso que a gente diz que a presença de soluto diminui o ponto de congelamento. É a famosa crioscopia. Aí eu já consigo aí responder, no caso, a letra C, porque ele diz que quando você bota uma solução com álcool e um soluto, claro que o soluto vai diminuir o ponto de congelamento. Então, a temperatura não vai se tornar maior que menos 114, vai se tornar o quê? Vai menor. Porque, veja, o ponto de congelamento e de fusão do álcool aí é menos 114. Se eu coloco soluto, esse ponto de congelamento vai se tornar ainda menor. Não vai aumentar. Beleza ou não? Então, esse item, ele é falso. Já daria para ver isso aí. E só para fazer uma complementação, lembra que osmose é a passagem de solvente de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada. Tudo bem? Então, se você coloca mais soluto, tornando a solução mais concentrada, você vai ter uma maior intensidade osmótica, né? Porque o solvente ele vai passar ali da diluída para essa mais concentrada com maior intensidade. Tanto é que se eu quiser frear a osmose, eu vou ter que colocar uma pressão externa na solução mais concentrada com maior intensidade para frear esse fluxo que aumentou. A gente chama isso de pressão osmótica. É a pressão exercida externamente para frear a osmose. E quanto mais concentrada a solução tiver, mais fluxo de solvente você vai ter e mais pressão externa você vai precisar exercer para frear essa osmose. Então você diz que essa pressão osmótica ela aumenta mediante a maior quantidade de eletrosoluto. E você chama isso de osmoscopia. Então eu acabei de fazer aqui uma revisão bem abrangente para vocês, beleza? Tirando esse aspecto aí associado à letra C, vamos agora para a letra D. O cloroformo apresenta interações intermoleculares mais fortes do que a água. Pessoal, aí a gente precisa ter uma análise bem objetiva, né? O clorofórmio é, na verdade, o CHCl3. É o carbono ligado a hidrogênio e ligado aqui a 3 cloros. Existe aqui uma polaridade. Porque, vê só, você tem o carbono, que apresenta 4 elétrons por camada, faz 4 ligações aí, um com hidrogênio e outro com 3 cloros, e não há sobra de elétrons. Então, teoricamente, o elemento central aí não está gerando uma condição ali de gerar uma distorção, né? Mas tem um detalhe. A força com que você tem esse hidrogênio atraindo o elétron para si, não é a mesma força que esse cloro atrai para si. Então, de maneira simples, para você entender melhor, veja que não há uma anulação vetorial entre o hidrogênio e o cloro aqui. E como não há essa anulação vetorial, o que é que a gente entende? Que há ali uma condição de um polo. O cloro é mais forte que o hidrogênio. Então, por mais que um átomo central aí não tenha sobra de elétrons, como você tem dentro dessa relação vetorial o cloro de um lado e o hidrogênio do outro, e o cloro sendo mais forte, há um deslocamento de direção cloro gerando ali leves polos. Tanto é que o cloroformo ele vai ter ali a condição de ser uma molécula que tem um dipolo, tudo bem? Mas não se compara com a interação que existe na água. Porque na água, o que a gente sabe? O oxigênio está ligado ao hidrogênio. E o O, ele é bem mais forte que o H, fazendo com que você tenha cargas ali negativas, no caso do O, e positivas, no caso do hidrogênio. Então, se eu coloco outra molécula de água aqui próximo, o que é que vai acontecer? O polo negativo de uma, que é o oxigênio, vai ser atraído pelo polo positivo da outra, que é o hidrogênio. E essa interação, onde o hidrogênio se posiciona entre FON, é o que você chama de ligações de quem vai de hidrogênio. O que são ligações de hidrogênio? São ligações que acontecem, são interações, na verdade, vamos melhorar essa fala, são interações que acontecem quando o hidrogênio se posiciona entre os 3 elementos mais eletronegativos, que é justamente ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, o famoso FON. Então, essas interações intermoleculares, elas vão ser aí mais intensas no caso da água do que no clorofórmio, e não o oposto. Ele diz que o clorofórmio aqui tem interações mais fortes, então esse item, ele é um item falso, beleza? E por final, que provavelmente é o nosso gabarito, né, até por eliminação, uma solução em éter com soluto não volátil ferve em temperatura maior que 34. Por isso que essa questão ela é dita ali mediana para fácil, porque a alternativa correta ela era bem objetiva, bastava não lembrar o fenômeno da ebullioscopia. Quando você coloca soluto, o ponto de ebulição aumenta. Então, se você tem um éter cujo ponto de ebulição é 34, você coloca soluto, o ponto de ebulição vai aumentar. E aí você faria com que essa alternativa ela fosse aí, obviamente, estabelecida com mais tranquilidade. Beleza? Então, é uma questão aí bem completa, com várias referências. Durante os mecanismos de revisão da gente, a gente fez várias situações sobre isso, né? Então, estou bem contente aí com os retornos que a gente conseguiu obter. E vamos, claro, trazendo aí todo esse processo de evolução. Beleza? Vamos lá. Questão número 17. Essa questão, eu acredito que ela foi mais atípica. É uma questão em que, normalmente, os alunos, eles não se preparam para esse tipo de modelo. Por quê? Porque é uma questão que não havia uma referência estatística anterior. Então, ela fugia um pouquinho dessa margem esperada que a prova poderia trazer, apesar de trazer um conceito aí de reagente em excesso, que é um conceito relativamente comum, mas essa parte de leis ponderadas, envolvendo Lei Lavoisier, Lei de Proust,
acho que fez com que muita gente ficasse ali um pouquinho perdido, saísse da zona de conforto, tá? Mas vamos lá. Essa questão 17, o que é que a gente pode aí estabelecer? Lembra, do ponto de vista prático, que pela lei Lavoisier, quando você tem uma reação feita em sistema fechado, se você somar a massa dos reagentes, você vai obter a massa do produto, porque os átomos são os mesmos e com as mesmas quantidades. Então veja que no experimento 1, eu tenho aqui o magnésio com 6, o gás oxigênio com 4, e aí se eu somar a massa dos reagentes, vai obter o valor de 10, não é? Então essa vai ser a massa que eu vou obter no produto. Veja que não tem excesso de reagente, tá vendo? Então eu já sei que esse valor de x aqui, ó, é igual a 10. Sendo x igual a 10, já que se eu somar a massa dos reagentes eu vou obter a massa do produto, eu já cortaria aqui a letra A, onde fala que x é igual a 8. Beleza ou não? Então veja como é simples de eliminar aí a letra A. A letra B ela tem algo muito semelhante, porque eu tenho 1,5 de magnésio, eu tenho uma interrogação aqui no oxigênio e eu tenho simplesmente o valor de oximagnésio que eu quero também descobrir. Só que não tem reagente. Então o que a gente pode entender? Que segundo a lei de Proust, quando você tem uma reação química, os elementos eles vão sempre se relacionar em uma proporção constante. Então, a questão é que quando você variar a massa de um dos componentes, a massa de todos os outros vão variar na mesma proporção. É a chamada lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, ou lei de Proust. Então, o que a gente observa aqui, pessoal? Que o magnésio do experimento 1 para o experimento 2, ó, ele diminuiu essa quantidade em 4 vezes. Foi de 6 para 1,5. Então, consequentemente, o oxigênio também vai diminuir em 4 vezes. Então, se eu tinha 4, diminuir 4 vezes, ó, esse valor aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Beleza ou não? Se esse valor aqui deu 1, fica simples, porque eu já descobri agora que o magnésio é 1,5, o oxigênio é 1, e como o produto tem que ter uma massa, né, equivalente à soma da massa dos reagentes, esse valor de Y aqui, que nós vamos claramente determinar, vai ter um valor de quanto? Vai de 2,5, né, pessoal? Porque é 1,5 do magnésio, com mais 1 do gás oxigênio, dando 2,5. Isso faz com que você já elimine aqui, ó, a letra B. Massa? Só que quando você começa a perceber agora, a partir do terceiro experimento, tem uma bronquinha, porque tem excesso de reagente. E o que é excesso? Excesso é uma parte ali do reagente que não vai formar produto. É uma parte ali que está na quantidade além do que eu preciso para que a reação aconteça. É uma quantidade que está além da proporção estequiométrica necessária. Então, esses 3 gramas de magnésio que estão aqui em excesso, significa dizer que lá no reagente existiam ali 3 gramas de magnésio que não vão reagir, que não vão formar produto. Então, se ele tinha dito que tinha 12 de magnésio aqui, ó, no início, desses 12, ó, 3 estão em excesso. Então não vai reagir 12, vai reagir quanto? Vai reagir 9. Boa! Boa, 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 boa. E se reage 9, eu agora já posso fazer também uma proporcionalidade bem tranquila, porque, ó, e até aplicando a lei Lavoisier, né, pessoal? Porque se eu sei que 9 aqui reagiram e o produto tem que dar 15, então esse valor de Z aqui, ó, ele vai ter que ser quanto? Ele vai ter que ser 6. Porque 9 com 6 vai dar 15. Beleza ou não? Então, ele não precisava nem pela lei Proust, pela própria lei Lavoisier, eu já mataria. E aí, se ele diz que Z é igual a 3, ó, já é falso. Z é igual a 6, né? Já que a soma tem que dar 15. Aí, se você observar, no último exemplo, a ideia é semelhante. Eu tenho 0,2 agora de gás oxigênio em excesso. Ou seja, eu não sei ainda quanto tem de oxigênio aqui. Não sei. Só que quando eu descobrir, eu sei que esse valor aí que for colocado, ele vai ter 0,2 de excesso de oxigênio. Porque qual é a grande perspectiva? Se o excesso está no oxigênio, o magnésio está reagindo por completo. Então, vamos lá. Do experimento 1, presta atenção, olha para cá, do experimento 1 para o experimento 4, vamos aqui estabelecer essa referência, a proporção tem que ser constante. Então, me escuta, qual foi a relação do magnésio? 6 para 0,24. Veja que o magnésio não tem excesso, né? Em relação ao experimento 4, então eu posso concluir que esse 0,24 reage por completo. Então, eu vou fazer 6 está para 0,24, tudo bem? Assim como a proporção que eu tive do magnésio é a proporção que tem que ter aonde? No oxigênio. Assim como, ó, 4 do oxigênio do experimento 1 vai estar para o valor aqui, ó, que ele chamou de simplesmente K, ó, do experimento 4. Aí eu vou descobrir que é esse K. Só que esse valor que eu descobri é o que está reagindo, beleza ou não? Porque eu estou estabelecendo aqui uma proporção reativa. Então, eu entendo que esse K que eu vou descobrir, na verdade, não vai ser o K propriamente dito. Eu vou descobrir aqui, ó, a massa que reage, e aí eu vou somar com quanto? Com 0,2, para, consequentemente, entender aí qual é a quantidade de gás oxigênio que vai reagir. Beleza ou não?
Por que, Aronzinho? Na verdade, a quantidade de gás oxigênio vai reagir, não, a quantidade total de gás oxigênio que eu tinha, né? Porque, ó, vou fazer aqui meios pelos extremos, me ajuda. Então, quanto é que vai dar esse cálculo aí? Vamos lá. 4 vezes 0,24 dividido ali por 6. Sabe quanto é que dá essa massa que reage, pessoal? Essa massa que reage dá 0,16. Beleza ou não? E aí, qual é a grande sacada que você tem que ter? Esse 0,16 é o que reage. Só que lembra que no início, o que eu tenho é o que reage mais do que está em excesso. Então, esse K aqui, ó, pessoal, esse K aqui, ó, olha que interessante, ele equivale à massa que reage mais a massa que estava em excesso, obviamente, que permaneceu na reação sem que formasse produto. E qual foi a massa que simplesmente reagiu, que a gente descobriu? 0,16. E qual foi a massa que está em excesso, pessoal? 0,2. Então, a gente entende do ponto de vista bem tranquilo, né? Que esse valor de K aqui ó, vai dar quanto? 0,36. É uma questão que realmente faria o aluno sair da sua zona de conforto. Não tenho o que dizer. É uma questão, por isso que traz aí uma questão de um grau de dificuldade ali de mediano para difícil. É importante enfatizar um detalhe aqui para vocês também, que eu poderia ter descoberto aqui o valor de W, o valor do produto obtido, porque eu faria a proporção com a espécie que está reagindo por completo, que é o magnésio. Então, ó, do experimento 1 para o experimento 4, qual é a quantidade de magnésio? Ó, 6. Em relação ao experimento 4, que é 0,24, assim como a quantidade de produto que a gente obteve aqui ó, no primeiro experimento não foi 10, assim como 10 ó, vai estar aqui para um valor W, que é a quantidade de produto que eu vou obter. O produto ele sempre é obtido dos valores que reagem, né, pessoal? Não dos valores que estão em excesso, tudo bem? Aí esse W aqui, ó, só para vocês entenderem, ficaria 24 dividido por 6, que daria 4. Então, se eu descubro que esse W aqui, ele é 4, né? 4 não, desculpa. E 4 aqui, pessoal? Ó, vai ser 2,4, né? Na verdade, dividido por 6, né? Aí dá 0,4, né? Se eu descubro que esse W aqui é 0,4, aí eu diria, opa, se o W é 0,4 e, obviamente, a quantidade de magnésio aqui foi 0,24, eu sei que a quantidade aqui que reage é quanto? 0,16. Porque 0,24 com 0,16 vai dar 0,4. Aí eu pegaria esse 0,16, que é a quantidade que reage, somaria com o valor que está em excesso, que é 0,2, para saber a quantidade total, que é justamente o que eu queria calcular aqui, que é representado por essa letrinha, que foi o que a gente calculou. Então, veja como é uma questão aí interessante de a gente trazer aí como referência, uma questão muito boa, uma questão que poderia aí trazer dificuldade para muita gente. Beleza? Então, temos aí esse ponto aí de análise, e eu espero que vocês tenham aí compreendido legal, e eu fiz com muito cuidado para vocês entenderem passo a passo o raciocínio que deveriam ter aí construído. Beleza? Vamos juntos. A questão número 18 é uma questão mais simples, é uma questão que envolve a temática da separação de misturas, principalmente no tocante aí à ideia de solubilidade. E se vocês perceberem, aí eu vou fazer de forma bem objetiva, eu tenho aqui ó, A mais B mais C. E aí eu acrescento água, pessoal. Na hora que eu acrescento água, observe que eu estou formando ali uma mistura de A mais B mais C mais água, só que agora eu vou filtrar. E lembra que a filtração é nada mais do que uma retenção de espécies sólidas, de substâncias sólidas, que são insolúveis. Então, se eu, obviamente, entendo que a filtração é uma retenção de espécies sólidas insolúveis, eu vou claramente compreender na dinâmica da prova, né? Quase que não está saindo aqui, né, pessoal? Espécies sólidas, o que vai insolúveis. Eu vou entender na dinâmica da prova que quando eu filtrar, eu vou claramente reter o que não solubilizou na água. Então, veja que o A, ele permaneceu na água. Então, eu sei ó, que o A, ele vai ser o que vai? Solúvel em água. Porque ele não foi filtrado, ele não foi retirado. Enquanto o B e o C vão ser o que vai? Insolúvel em água. E aí eu já consigo ter isso aí como uma perspectiva bem clara de análise, né, pessoal? Beleza? Veja que logo depois ele acrescentou acetona. A ideia é a mesma. A acetona vai formar uma mistura com B e C, só que depois que eu faço a filtração, eu vou promover uma retenção de espécies sólidas que são insolúveis. Então, veja que o B permaneceu na acetona. Então, eu sei que o B, ó, ele é solúvel na acetona, beleza ou não? Olha que massa, tá? Enquanto, obviamente, o C, ele é o que vai? Insolúvel na acetona. Então, o que a gente consegue perceber é que o C ele é insolúvel em água e na acetona, né, pessoal? Já dá para a gente perceber isso com muita tranquilidade, né? Então, o que a gente pode analisar? Ó? Ver.
B é insolúvel em água, sim, B é insolúvel em água, mas é solúvel o que? Vai em acetona, gabarito, letra D de dado. Veja que é uma questão bem tranquila. Se você quiser analisar todos os itens aí, sem maiores problemas, ó, A, B e C são insolúveis em água? Não, o A é solúvel em água, então já seria falso, né? A, B e C são insolúveis em acetona? Não, o B é solúvel na acetona, como a gente tinha concluído, né? A é insolúvel em ambos, água e acetona? Não, A é solúvel em água. Então você conseguiria também, por eliminação, chegar a uma relação muito objetiva aí de resposta que não exigiria aí uma dificuldade grande para você conseguir responder. Beleza? Vamos juntos. Questão 19. A questão 19 é uma questão também considerada fácil, porque é uma questão que busca fazer uma aplicação do modelo de Bohr. Né? A gente sabe que, segundo a perspectiva do modelo de Bohr, e aí eu vou fazer logo um apanhado bem prático aqui para vocês, quando você tem simplesmente ali um determinado átomo, cujo núcleo está sendo aqui representado, os elétrons eles circundam, segundo Bohr, esse núcleo em órbitas circulares, beleza ou não? Onde essas órbitas circulares, elas são órbitas que são ditas estacionárias. O que é isso, Eronzinho? São órbitas em que o elétron não varia a sua energia enquanto elas estiverem nela. Então, enquanto, obviamente, o elétron estiver nessa órbita, eu vou aqui só melhorar, o elétron, ele simplesmente não vai variar a sua energia. São as chamadas órbitas, o que vai estacionárias. Então, os elétrons, eles estão circundando esse núcleo, segundo Bohr, em órbitas circulares, e eles não variam a sua energia enquanto estiverem nestas órbitas. Tudo bem. Só que a minha pergunta é a seguinte: o elétron, ele pode mudar de órbita? Pode. Desde que ele simplesmente absorva a energia para que ele possa fugir da atração do núcleo. Veja que o núcleo está atraindo esse elétron. Então, para que o elétron se distancie do núcleo, ele vai ter que ter um ganho de energia maior. Tudo bem? E aí ele vai precisar absorver uma energia suficiente para que ele possa ir para um nível de energia mais externo, onde a energia é maior. Porque quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Ele vai conseguindo se distanciar porque o grau de energia dele vai aumentando. E aí o que acontece? Para que o elétron vá, por exemplo, do primeiro nível de energia para o segundo nível de energia, ele vai ter que absorver uma quantidade definida de energia, que é justamente a diferença entre esse segundo e esse primeiro nível. E essa quantidade de energia que ele absorve é o que nós chamamos de quantum. Quantum é um pacote definido de energia que é absorvido, que permite que o elétron transite desses níveis de energia mais internos, né, dos seus estados ali, por exemplo, fundamentais, até os níveis de energia mais externos, onde a gente diz que esse elétron vai estar no estado que vai excitado, ele vai estar no estado ativado. Então o elétron ele vai estar aqui, ó, pessoal. E aqui ele vai estar nesse estado agora ativado, ele vai estar aqui nesse estado excitado, e claramente ele está com mais energia. E aí qual é a proposta dele? A proposta é recuperar a estabilidade dele, devolvendo a energia que ele absorveu. Então ele devolve esse quanto na forma de quê? De fóton. E esse fóton se manifesta na forma de onda eletromagnética, pessoal, que pode estar ou não dentro do espectro visível. Tudo bem? Então, o que a gente consegue simplesmente perceber é que quando você aproxima um determinado elemento químico de uma chama, o que pode acontecer é a ocorrência ali de um feixe luminoso, mediante o retorno do elétron à sua camada de origem. Porque na hora que você dá a chama, o elétron ele se excita, ele se ativa, vai para um nível de energia mais distante, né? E quando ele está ali excitado, ativado, e ele vai retornar ao seu nível de origem, ele vai devolver aquela energia que ele absorveu na forma de onda eletromagnética, que pode estar dentro ali do espectro visível. Por isso que a gente estabelece que esse teste da chama é um teste que é verificador, que atesta justamente aí o modelo de Bohr, que é o que está sendo colocado aqui, ó. Um estudante de química realiza um teste da chama, nesse teste diferentes sais são colocados em contato com a chama e são observadas diferentes colorações. Lembra que os sais eles são compostos iônicos, eles são formados ali por cátions e ânions, tudo bem? Então, no caso do NaCl, eu vou ter aqui ó, o Na+, né, e o Cl-, mas eu tenho aí o cátion sódio. No caso aqui ó, do cloreto de estrôncio, veja que esse índice do cloro aqui é 2, então esse 2 veio do estrôncio, tá? O estrôncio é da família do grupo 2, né, da família 2A, o metal alcalino terroso, então a carga que ele origina aqui é estrôncio mais 2. E o KCl, por sua vez, né, você tem o potássio que é do grupo 1, que é da família 1A, você vai ter aí justamente a carga mais 1 é o metal alcalino. Então, esses cátions, eles vão ter essa possibilidade de ter os seus elétrons ativados, excitados, e quando retornam liberando energia na forma de onda ali eletromagnética que está dentro aí, nesse caso, do espectro visível, já que você vê essas cores aqui. É claro que isso é mais suscetível aos metais, porque os metais, né, no caso aí os cátions metálicos, eles têm uma tendência maior de perda. Então, eles conseguem fazer os seus elétrons se excitarem, né, se ativarem mais facilmente, beleza? Por isso que é importante a gente frisar dentro dessa lógica.
Por que cada elemento, Aaron, pode produzir um espectro ali que é diferente, né? Porque cada elemento vai ter seu próprio conjunto espectral quando o seu elétron retorna ali a seu nível de origem. Porque os quantos eles são característicos para cada elemento? Porque lembra, o núcleo de cada elemento vai ter uma força que é distinta. Porque eles vão ter números de prótons diferentes e eles vão atrair seus elétrons com forças diferentes. Então, para que o elétron ele saia do primeiro para o segundo nível em um átomo X, não é a mesma energia para que o elétron saia do primeiro para o segundo nível em um átomo Y. Porque os núcleos deles estão atraindo os elétrons com forças diferentes, então eles vão precisar de energias diferentes para quantizar, né, para ativar. E quando eles voltam, eles vão devolver aquela energia que ele absorveu, de forma, obviamente, a produzir ali uma onda eletromagnética, e essa onda ela vai ter, dentro, obviamente, do espectro de enzima, uma frequência que é característica daquele elemento, né? Aquele conjunto ali de ondas que ele vai produzir, aquele conjunto espectral é característico daquele elemento. Por isso que é importante a gente ter isso como parâmetro. Depois de toda essa revisão que eu fiz aqui com vocês, eu tenho certeza que agora vocês não terão nenhuma dificuldade para responder essa questão. Porque, ó, não tem nada a ver a produção de cada sal envolver reações específicas com formação de subprodutos aí diversos. Não é relação com a reação química. É nada mais do que a transição de elétron, né, dentro dos níveis de energia. Por isso que, de forma bem prática, você poderia dizer, pô, Aaronzinho, então eu acredito, ó, que os elétrons dos íons sódio, estrôncio e potássio recebem energia, são excitados para níveis mais energéticos e, ao retornarem para o estado fundamental, liberam energia na forma de radiação eletromagnética, com comprimento de onda característico para cada metal. Então, você já sabe aqui que o gabarito é a letra C. Então, veja como é interessante a gente ter essa abordagem. Vê que a letra B, ele diz assim, ó, os sais testados têm como um ânion cloreto que exibe comportamento diferente em cada teste. É como se ele estivesse dizendo que é o ânion que está produzindo ali aquela associação com a cor, e não tem nada a ver, até porque se fosse, por exemplo, a associação com o ânion, você estaria me dizendo que ele estaria produzindo um conjunto espectral semelhante, né, porque é a mesma espécie, e aí, obviamente, você não teria cores diferentes. Aqui, o que vai diferenciar essas cores são os cátions de elementos distintos, que vão produzir quantos característicos e que vão produzir aí, no caso, comprimentos de ondas próprios, né, característicos de cada elemento aí associado, porque os quantos eles são característicos para cada elemento. Então, temos aí a resposta letra C, de tal maneira que você consegue aí observar que é uma questão considerada mais simples, né, mais fácil, e temos aí uma questão sobre a parte de modelos atômicos, que é um modelo que não é algo tão distante de uma visão estatística de prova que é o modelo de Bohr. Beleza? Vamos lá. A questão 20 é uma questão que envolve o conceito de ligações químicas, principalmente na pegada associada à ideia da chamada geometria molecular. Então, é uma questão que pode ter trazido para o aluno um grau de dificuldade até um pouquinho maior. É uma questão considerada mediana, mas não é algo que o aluno está tão acostumado, não é uma abordagem tão sistêmica, sabe? Então, veja alguns pontos a serem considerados aqui. Primeiro, quando ele coloca no primeiro item, ó, o metano e o amônio tem geometria tetraédrica, é interessante nós observarmos o seguinte, pessoal. Quando você fala de metano, você sabe que o carbono é do grupo 14, é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, e eu vou ligar ele a 4 hidrogênios. E ao ligar ele a 4 hidrogênios, deixa eu só colocar aqui para vocês observarem, olha que interessante, eu simplesmente entendo que vai adquirir aqui uma característica de tetravalência. Inclusive, o carbono está híbrido sp3 aqui, né, um ângulo de 109 graus e 28 minutos, e você percebe que quando você tem um átomo central e você tem 4 ligantes, e no átomo central não tem sobra de elétrons, você tem uma geometria dita tetraédrica. Então, claramente, até agora estaria certo. Mas o íon amônio tem essa geometria tetraédrica também? Acho que sim, né? Porque o nitrogênio, ele é do grupo 15, é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. E quando eu ligo ele a 3 hidrogênios, eu origino amônia, né? NH3, né, pessoal? Amônia, tá? E como o nitrogênio ele tem um par de elétron aqui, ó, não ligante, esse par de elétron não ligante que o nitrogênio tem, poderia simplesmente ser utilizado para poder oferecer para uma espécie que precisa ainda de elétrons para se estabilizar, como é o caso do H+. O H+, é um cátion que não tem elétrons, né? Porque o hidrogênio tem um elétron só. Se ele perde o elétron dele, virando H+, ele fica com 0. Então ele quer receber 2. Então o H+, ele vai funcionar aqui, no caso, inclusive, né, com um ar de Lewis, né? Ele quer receber um par de elétrons a partir do N que oferece esse par de elétrons com uma base de Lewis. E aí você percebe que você tem um átomo central com 4 ligantes ao redor, sem que haja mais sobra de elétrons. Então você tem a mesma configuração, que é uma configuração tetraédrica, beleza ou não? Então é uma questão que provavelmente muita gente teve um pouquinho de dificuldade dessa visualização. Se ele estivesse falando da amônia, que é NH3, você diria que era a estrutura piramidal. Porque aí você teria um átomo central, teria ligantes ao redor, mas teria um par de elétrons ali não ligante. Porque a amônia seria isso, né? Essa base aqui, ó, piramidal.
No caso do íon amônio, você teria ainda o H+, que está recebendo elétron N, gerando, né, essa condição desse posicionamento aí tetraédrico. Faria com que esse item aqui, ó, fosse o item verdadeiro. Sendo esse item um verdadeiro, eu já eliminaria a letra B, já eliminaria a letra D, e já teria aí uma margem mais interessante de acerto, né? Veja que o 2 ele fala o trifluoreto de boro e o íon hidrônio têm geometria trigonal plana. Será? Porque, pessoal, o boro ele é do grupo 13, é da família 3A, né? Então, o famoso grupo do boro, né? Onde o boro tem 3 elétrons na última camada, e quando eu ligo ele aos átomos de flúor, cada flúor é do grupo 17, cada flúor quer fazer uma única ligação, eu percebo que você vai ter um átomo central, 3 ligantes ao redor, sem sobra de elétrons. Então você gera uma estrutura que claramente aqui, ó, é trigonal plana. Você tem uma estrutura aqui dita trigonal plana ou triangular. Beleza ou não? Agora, quando você fala do íon hidrônio, olha que interessante, o oxigênio, ele é da família 6A, né, do grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada. E olha que legal para a gente imaginar, tá? Vê que interessante aqui a gente pensar. Eu vou estruturar de uma maneira que você visualize melhor. Eu tenho aqui, ó, 6 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada. Então, a água, você teria o O ligado a 2 hidrogênios. Não é isso ou não? Mas como o O ele tem 2 pares de elétrons ligantes, um desses pares de elétrons não ligantes aqui que o O tem, ó, pode servir para fazer a ligação coordenada, dativa. Com quem? Com H+, já que eu tenho aqui o íon hidrônio que é H3O+, né? E aí, ó, eu vou aqui, ó, fazer uma ligação coordenada com H+. Veja que se assemelha, inclusive, a relação com a amônia, ó. Um átomo central, 3 ligantes ao redor, tá vendo? E com um par de elétron agora não ligante. Então, a estrutura do íon hidrônio é uma estrutura que é dita o quê? Piramidal. Ele vai ter uma estrutura ali piramidal trigonal e não trigonal plana. Então, é um item que pode ter trazido aí dificuldade para muitas pessoas, né? Mas você tem ali uma condição de ser piramidal trigonal e não trigonal plana, ao ponto que você já consegue aí fazer uma associação que esse item ele é falso por causa aí do íon hidrônio. Sendo o item 2 falso, eu já eliminaria a letra A. Então, eu estou entre 1 e 3 e 1 e 4, beleza? Aí, o pentacloreto de fósforo, PCl5, tem ligações que formam um ângulo de 90 e 120. Pessoal, o PCl5, o fósforo, que é do grupo 15, que é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, pessoal. Então, ele vai conseguir realizar até 5 ligações aí sigmas. Ele vai se ligar a 5 cloros. E ao ligar a 5 cloros, veja que interessante, ele expande o seu octeto, né? Porque ele tem 5 elétrons, se ele faz 5 ligações, ele passa a ter 10, é uma camada expandida. E ele vai ter, no caso, olha que interessante, é a seguinte ideia. Você vai ter nessa zona axial aqui, ó, equatorial, a condição de perceber que você tem, ó, 4 átomos coplanares, que é esse fósforo aqui com esses 3 cloros, dentro da estrutura, ó, de base trigonal, onde o ângulo aqui, ó, é um ângulo de 120, que é essa base aí trigonal. Tudo bem? Mas você vai ter um cloro para cima e um cloro para baixo. E um cloro para cima e um cloro para baixo, você vai gerar, no caso, um ângulo de 90 para cima e um ângulo de 90 para baixo, né? Você vai ter claramente, ó, uma condição de ter uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Tanto é que você vai dizer que ele é bipirâmide de base trigonal. Só que na base o ângulo é 120, porque é um triângulo, e esse eixo, obviamente, aqui ó, de cima, onde você associa justamente o cloro em cima e o cloro embaixo, né? Você vai ter justamente esse ângulo aí de 90. Então, você tem 120 e o que vai ir 90. Uma questão também de dificuldade aí bem interessante, né? O que faz com que esse item seja verdadeiro. E isso permite, do ponto de vista prático, que você já elimine a letra E e já fique um gabarito aqui, letra C. Tudo bem? Mas para a gente fazer com que haja aí todo um apanhado geral dessa questão, quando ele diz o tetrafluoreto de xenônio tem ligações que formam um ângulo de 109, pessoal, o xenônio ele é do grupo 18, da família 8A. Ele tem 8 elétrons na última camada. E aí, qual é a grande sacada que você tem que ter? Veja que ele vai se ligar a 4 flúores. E quando ele se liga a 4 flúores, esses 4 flúores se posicionam simetricamente, ó, 2 de um lado, 2 do outro, formando um quadrado planar. Se vocês observarem, eu tenho aqui ó, um quadrado ó, entre os xenônios e os 4 flúores. E vai ter um par de elétron em cima e um par de elétron embaixo, gerando essa simetria. Então você percebe que, como ele está formando aqui um quadrado dentro dessa geometria molecular, o ângulo associado a ele é um ângulo de 90. Beleza ou não? E não um ângulo de 109. Não é associação aí com hibridização sp3, como por exemplo do carbono, né? Então, realmente, esse item 4 é um item falso, o que faria com que você marcasse item 1 e 3, uma questão boa, uma questão aí de uma dificuldade bem interessante, que precisava que o aluno tivesse aí bastante cautela para responder. Beleza? Então, temos aí essa questão 20 aí sendo devidamente contemplada. Vamos agora para a questão número 21.